É isso aí. Lembrando que tem uma manifestação convocada por Bolsonaro para esse domingo, em Copacabana, no Rio, e vai questionar a acusação de envolvimento dele na minuta do golpe, que é investigada pela Polícia Federal. Tem uma preocupação nesse ato, né, segundo os organizadores, a de tentar desfazer o que eles chamam de maior fake news da história. O ato está sendo organizado pelo pastor Silas Malafaia. Devem participar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o deputado federal o Alexandre Ramagem, que é pré-candidato à Prefeitura do Rio, e também parlamentares que estiveram na manifestação em fevereiro. Aí você está vendo imagens de São Paulo em fevereiro desse ano. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e os filhos, o senador Flávio e o vereador Carlos, devem discursar. Mais uma manifestação, dessa vez no Rio de Janeiro, Sakamoto. Fiquei curioso para saber o discurso do Carluxo. Na verdade, o Carluxo normalmente ele fala mais pelos bastidores ou pelas redes sociais, nas redes dele, ou as do pai, né? Agora ele vai fazer um discurso, né? Eu estou curioso para ver. Mas, bem, primeiro que, ao que tudo indica, pelo que os colegas estão apurando com relação a esse ato na praia de Copacabana, um dos principais objetivos é tentar reduzir, né, o impacto da ideia da minuta golpista, né, daquela minuta de decreto golpista, que foi discutida por Jair Bolsonaro, apresentada aos comandantes das três forças, editada, não aceita, segundo o depoimento do general Freire Gomes e do general Batista Júnior, não aceita pelos dois, mas aceita também, segundo o depoimento, inclusive de Mauro Cid, pelo almirante Garnier, né? Essa minuta, né, ao que tudo indica, ela teve uma porosidade junto, inclusive, do bolsonarismo, né? Isso caiu na boca, inclusive, dos bolsonaristas, né? E parte do culpa, e aí agora essa manifestação no Rio de Janeiro tem o objetivo de tentar minimizar, menosprezar, né, dar um outro sentido para essa minuta, né? O bolsonarismo vem dizendo, né, inclusive o próprio senador Flávio Bolsonaro, em entrevista à Roda Viva, ele reforçou isso, né? De que não, a gente não fez nada, a gente houve só discussão. Né? Essa é o que o Bolsonaro está tentando vender agora, que não houve nenhuma ação golpista, houve só uma discussão e discutir não é crime. Não, desculpa, é crime, né? O golpe de Estado, o crime de golpe de Estado não é dar um golpe de Estado. Por isso você dá o golpe de Estado, vamos ser sinceros, quem vai te punir? Ninguém vai te punir, porque se o golpe de Estado é bem sucedido, não tem ninguém para punir, porque tudo, na verdade, as instituições foram fechadas. Então, o crime trata-se a respeito da tentativa de golpe de Estado, ou seja, da articulação para o golpe de Estado, da conspiração do conluio para o golpe de Estado, dessa articulação utilizando, inclusive, a estrutura do poder público para dar esse golpe de Estado, que é o que aconteceu, e que a minuta, ela é um dos, um do, um- uma, o- digamos, o elemento mais palpável, né? O próprio Bolsonaro reconheceu, e isso é visto por muitos aliados, por mais que eles não falem claramente, mas é visto por aliados como um erro do Bolsonaro naquele evento, naquela manifestação na Avenida Paulista, quando ele reconheceu a minuta. Ele reconheceu, ele colocou a minuta e reconheceu, foi ele que trouxe a minuta à baila para ser, inclusive, discutida entre os seus seguidores ao falar daquilo naquele evento. Era uma coisa que estava na cabeça dele, deve ter sido, inclusive, mal assessorado, levou-se aquela discussão lá e aí, pumba, né? No final das contas, agora é uma questão que eles vão ter que trabalhar, e eles vão trabalhar isso nessa manifestação do Rio de Janeiro. É claro também que, no fundo, o Diego, todas essas manifestações que estão sendo organizadas, o bolsonarismo gostou muito da manifestação de São Paulo, trouxe muita gente, é inegável, a gente falou isso, mas é claro que uma manifestação sozinha, ela não tem forças para tentar mudar o sentido. Eles estão tentando fazer uma série de manifestações para o quê? Para tentar erodir a confiança do poder público na justiça, no STF, no Tribunal Superior Eleitoral, e para tentar reverter uma coisa que está em curso e outra que já aconteceu. Bolsonaro diz, né, e os aliados dele tem esperanças, aliás, mais radicais, que ele possa estar nas urnas em 2026. Ele acha que pode acontecer um milagre e ele pode ter a sua inelegibilidade revogada, né, por uma decisão da STF ou de alguma outra coisa e estar nas urnas em 2026. Ele está inelegível até 2030. E a outra coisa, isso aqui é basicamente sandice. Isso é impossível, né, não deve acontecer, a menos que o Godzilla, um meteoro, atinja a Terra. Não deve haver uma mudança significativa com relação a isso. A outra questão é o processo na qual ele é um dos investigados
por golpe de Estado, né, por ataque ao Estado Democrático de Direito, né, na qual a minuta golpista, inclusive, se insere. Ele é investigado hoje, ele deve ser denunciado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ao Supremo Tribunal Federal, que vai julgar Bolsonaro. E há uma chance real de Bolsonaro ir para a cadeia. Então, tem dois movimentos que essas manifestações tentam. Tem um movimento mais difícil, o long shot, que é a questão da inelegibilidade, e tem um movimento mais próximo, que é a questão da cadeia, né? Agora, tá difícil para o Bolsonaro, o mais provável é que realmente ele seja condenado e preso, mas essas manifestações tentam aumentar o custo ao judiciário e às instituições brasileiras disso e de lambuja manter a influência do Bolsonaro. Toda vez que ele bota esse pessoal todo mundo junto, ele mostra que é influente, o que é importante para a composição, inclusive, da eleitoral, visando a 2024 e visando a 2026. É isso. O Josias, o Silas Malafaia, o pastor Silas, mais uma vez organizando a manifestação, como foi em São Paulo, né? Pelo menos é o nome dele que aparece como organizador também no Rio de Janeiro, e tem essa questão que o Sakamoto está trazendo, né? Porque muito se fala que uma eventual prisão de Bolsonaro poderia causar uma manifestação popular das pessoas, das apoiadoras e dos apoiadores mais radicais de Bolsonaro. Nessas manifestações ele demonstra que realmente tem apoio popular, né? Uma parcela significativa da população, do eleitorado brasileiro, e adia de certa maneira a prisão dele, no sentido de, por exemplo, talvez já houvesse elementos para a prisão, mas é importante esperar, ter mais cautela, talvez na hora de tomar a decisão, de dar essa canetada que possa levar Bolsonaro à prisão, torna mais cara essa decisão, esse tipo de manifestação que ele está fazendo, mostrando que ainda tem apoio popular, Josias? Sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro não é um investigado convencional, né? E ele faz questão de demonstrar isso com a sua movimentação, com esses atos políticos. Depois da Avenida Paulista, agora faz essa movimentação no Rio de Janeiro, que é o seu berço eleitoral, né? Embora ele seja paulista, nasceu em São Paulo, ele se fez politicamente no Rio de Janeiro. Mas, como disse, ele faz questão de demonstrar que não é um investigado convencional e insinua a todo instante que eventuais providências judiciais tomadas contra ele terão um custo. E a estratégia dele já está funcionando. Não é que vai funcionar, já está funcionando. Seria inadequado, a essa altura, decretar uma prisão preventiva, porque o Bolsonaro ainda não tem nenhuma sentença condenatória contra ele, não tem nem denúncia ainda, né? Foi indiciado apenas no caso da falsificação dos cartões de vacina, mas não tem ainda nenhuma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ele. As denúncias virão. Em algum momento, elas se converterão em ações penais que serão julgadas pelo Supremo e, se prevalecer a lógica, é muito provável que o Bolsonaro vá para a cadeia. Mas não é esse o momento adequado para decretar a prisão dele, nem mesmo a preventiva. Mas o Supremo já poderia ter tomado providências em relação ao Bolsonaro, que hesita em adotar o Alexandre de Moraes, tão diligente, tão incisivo nas suas decisões, ele hesita diante do Bolsonaro. Eu me refiro ao episódio que envolveu os 2 pernoites do Bolsonaro na Embaixada da Hungria. O Alexandre de Moraes deu 48 horas para os advogados do Bolsonaro se explicarem. E aí os advogados divulgaram uma nota sem nexo, disseram que o Bolsonaro foi à embaixada, dormiu na embaixada, para manter contatos com autoridades de um país amigo, né? O Alexandre de Moraes pediu a manifestação da Procuradoria-Geral da República. E a Procuradoria opinou no sentido, não é ainda conhecida a manifestação da Procuradoria, mas sabe-se que o procurador Paulo Gonet, ele foi contra a prisão. Ele não pediu, não requisitou a prisão, não achou que seria esse pernoite, período em que o Bolsonaro ficou longe do alcance da Polícia Federal, inacessível caso houvesse contra ele alguma ordem de prisão. O Paulo Gonet não achou que seria razoável que o Bolsonaro fosse preso, mas não se sabe quais são os detalhes da manifestação da Procuradoria.
se havia ali alguma sugestão de uma medida alternativa. Então, na prática, o Bolsonaro, ele como que converte o Supremo numa espécie de centro terapêutico para tratar as suas loucuras, né? E não há no arsenal à disposição do Alexandre de Moraes a camisa de força, mas o ministro poderia impor ao Bolsonaro, por conta desses pernoites dele na Embaixada da Hungria, uma tornozeleira eletrônica. Seria uma providência mais do que razoável. Se o Supremo havia confiscado o passaporte do Bolsonaro e ele faz esse pernoite ali, filmado e vazado sem que a embaixada tivesse conhecimento do vazamento das imagens e tal, era mais do que razoável que o Alexandre de Moraes impusesse ao Bolsonaro o uso de uma tornozeleira, mas o ministro não fez isso. Aliás, até agora não disse. Estamos aí desde o mês passado analisando, aguardando por uma decisão do Alexandre de Moraes em relação a esse caso, e ele não fez nada. Então, diria a você, Diego, que a estratégia do Bolsonaro ela já está efetivamente funcionando, né? Ele está politicamente fazendo campanha para reforçar o número de prefeitos do PL e dos aliados dele. Isso vai ter influência na eleição de 2026, não no caso dele, que está inelegível, mas eventualmente pode impulsionar uma campanha presidencial de um bolsonarista, pode reforçar a bancada do Bolsonaro no Congresso. Mais à frente ele vai conspirar por uma anistia e, no curto prazo, ele já inibe a movimentação do judiciário em relação a ele. Poderia estar com uma tornozeleira na perna, e não está. E parte dessa hesitação se deve à desenvoltura política com que o Bolsonaro se move na cena, na conjuntura. Verdade. Enquanto isso,